Boa noite. Estou entrando aqui já um tiquinho antes, um minutinho antes, para poder chamar a doutora Letícia, que é a nossa convidada desse bate-papo muito legal. Vou mandar uma solicitação, porque eu sou carente, eu quero amigo enquanto eu vou começando a falar. Chegou, Olá, chegou. Boa tudo noite, bem, querida, querida? como está? Tudo Olha, jóia. muito obrigada. Eu vou, Ah, eu, eu que eu, eu agradeço. pensei assim, eu vou colocá-la logo para dentro, porque essas coisas tecnológicas, hoje eu estou aqui sozinha. A Ana Paula, minha assistente, já saiu. E assim, hoje não tem ninguém comigo aqui. Eu falei, gente, deixa eu fazer isso logo, porque se der alguma coisa. Primeiro, é uma honra estar com Para você mim aqui. também. Que Eu estou legal. muito grata mesmo, porque eu acho que assim os astros conspiraram para a gente se encontrar. Verdade. Boa noite, André, querida. Andréa é um dos motivos da gente estar junto falando aqui. Gratidão, Andréa. Andréa Nosso elo de Barros. ligação. É engraçado, eu te acompanhava, né, Letícia? É Batim que a gente fala, Letícia? O batinho é do marido. Tá. E o O outro, meu é com chocovolec. Kuchokovolek. Ok. Isso. É bielorrusso. Que lindo. Letícia, deixa eu te falar. Eu vou. Antes de. Eu vou querer que você se apresente, mas eu quero só fazer uma pequena introdução e daí eu quero que você seja a estrela da noite, porque a gente tem Imagina. muito o que ouvir de você. Como é que a gente chegou aqui nessa live? Eu fiz o curso de terapia neural. Para quem não me conhece, meu nome é Rosa Balbach. Eu sou dentista, eu sou terapeuta neural. A gente faz a formação porque já com a alma diferente, né? Você já tem. Quando você vai para a terapia neural, eu acho que você acaba. Se você já tem uma alma diferente, você já vai encontrar a sua tribo. E daí, quando eu fui fazendo as formações, primeiro você vai desconstruindo o seu ego, desconstruindo aquela postura arrogante que eu te falei que me achava assim a dona da verdade, e você depois que você vai descobrindo que o paciente é único, que ele é um indivíduo único e que ele tem as respostas, né, da cura, seja do que for, né? Aí você vai pensando assim, opa, eu não tenho esse poder todo, eu sou um instrumento. E daí vim fazendo tal. Ano passado terminei uma formação em psicossomática e epigenética, como eu te falei, com a Maria Delmar Cervantes, que é uma professora excelente, é um centro em Portugal de psicoterapia somática em biossíntese. E aí, quer dizer, você não para de estudar, né? Não para de ler, não para de Claro. estudar, aquela inquietação. E daí, essa semana agora, a Andrea me mandou um direct com uma visão sua. Eu já tinha te acompanhado, sempre te acompanho há um tempão. Mas essa especificamente me tocou muito porque você estava muito triste, eu achei. Se eu estiver errada, você me conta, mas eu achei você com Tá correta. outra energia que não era sua. Né? Eu falei assim, nossa. Aí eu parei para ouvir, isso foi uma postagem que a Andrea me mandou, e realmente me tocou. Eu fiquei muito tocada. Eu falei, gente, mas quanta tristeza, né? Não só na tua fala, mas na tua energia. Aí eu peguei e falei assim, gente, ela fala de coisas tão legais, tão importantes e pertinentes para o terapeuta neural e para todos nós, porque eu acho que, independente de você atender o outro, a tua formação e os teus ensinamentos são muito voltados para o autoconhecimento, né? Então, Tá. isso já, de cara, isso quebra todas essas coisas de, é só médico, dentista, quem for, não interessa. São seres humanos que precisam se entender. E daí eu peguei e mandei para ti uma mensagem e você me respondeu de bate-pronto. Então, eu te agradeço profundamente. A gente acaba aqui o título Ciclos da Vida e a relação entre psicogenealogia e terapia neural. Especificamente, eu quero te pedir para contextualizar a tua matéria nos dias que nós estamos vivendo hoje. São dias Perfeito. muito inseguros. Não tem como a gente não falar da pandemia, dos pacientes que estão entrando e não entrando, os teus clientes, teus amigos, nossos parentes, as pessoas que estão morrendo em grupos, e pessoas. A gente Claro. começou a ouvir falar dessas mortes, que são ciclos, mas é difícil fazer
a gente entender, o cliente entender, né? E daí eu pensei, cara, por que não? Aí eu queria muito que você se apresentasse, que você é uma pessoa que chegou nesse caminho, apesar de fazer uma carreira como advogada bem-sucedida, que é importante falar para as pessoas. Ah, ela mudou porque não achou. Não, encontrou sim. Encontrou no direito uma super carreira, mas, enfim, encontrou outras coisas que é muito interessantes também, que te fazem ser maior ainda. E aí eu quero que você se apresente, porque eu acho que é melhor você falar do teu trabalho e como é que a gente vai entrelaçar esses assuntos aí que tem tudo a ver. Né? Gratidão. Rosa, gratidão eu acho que tá meio parado aqui o meu, não sei. Tá devagar? Tá tudo certo, já conectou. Tá. Gratidão pelo teu convite. Eu achei muito interessante quando você me convidou e o motivo desse convite, né? O meu nome é Letícia, né? E a gente estuda na psicogenealogia o significado do nome. E, assim, a base mais rasa da decodificação do meu nome é a alegria, né? Então, claro, uma pessoa que vem com o nome Alegria, ela tem aí um propósito de transmitir alegria. Mas, se eu vim como alegria, provavelmente no meu sistema familiar havia muita tristeza, muita dor, né? E eu vim de uma família de, enfim, árvore materna e paterna, todos eles imigrantes. Na árvore paterna, imigrantes da Bielorrússia, né, os Kushokovoleks e Pakovsky, que aí depois eu vim descobrir que eram judeus e vieram. Eu vou contextualizar porque faz sentido a gente trazer isso para os ciclos da vida, né? Perfeito. E vieram na época da Revolução Russa, em 1938, para o Brasil, né? Então, meu avô migrou com com três filhos. O meu avô, minha avó e três filhos, que não era o meu pai. Meu pai é brasileiro, né? Uhum. E que nasceram na Bielorrússia. E é muito interessante que eu levanto essa bandeira de que eu acho que as mídias, né, e principalmente agora na época da pandemia, todo mundo foi para a mídia, todo mundo tem notoriedade em determinado assunto, todo mundo fala o que quer, e eu como advogada fico muito preocupada com as questões de julgamento na internet, né, a gente tem aí alguns haters na internet. Sim. Que não tem a dimensão do estrago que podem fazer na vida das pessoas. Então, eu defendo muito no meu canal a verdade, né? Então, eu às vezes apareço lá e trago a minha verdade, porque eu acho que o público quer isso hoje em dia. A gente está no momento de que as máscaras estão caindo e eu gosto, o meu público é um público que interage comigo, manda mensagem, e eu realmente sou muito positiva, sou uma sagitariana, realmente estou sempre muito alegre, muito... rápida no gatilho, porque me respondeu assim... uma intensidade de vida, sabe? Eu amo acordar, eu amo ver o sol nascer, eu amo trabalhar, eu realmente sou ligada no 330. E daí, na semana passada, de fato, né, é óbvio, né, quando a gente estuda a mente humana, a gente percebe que, principalmente eu, que sou bastante intuitiva, sensitiva, e Jung já explicou que a gente tem aí, a nossa mente não é um iceberg, né? A nossa mente, ela está entrelaçada com outras mentes. Então, não tem como você viver uma pandemia e passar ilesa por ela, né? Então, na semana passada, eu me percebi diferente, né? Eu me percebi um pouco mais melancólica, mais saudosa da minha mãe, né? Uhum. E aí, fui ver... no dia 22 de maio, era aniversário da minha mãe. A minha mãe faria, então, aniversário. Minha mãe morreu no dia... Bem interessante isso à luz da psicogenealogia, dos ciclos de vida, né? Eu perdi não, porque a gente não perde, né? Mas minha mãe faleceu no dia 14 de dezembro de 2016 e meu pai faleceu no dia 14 de novembro de 2016. Eu perdi pai e mãe em 30 dias. Né? Então, vão fazer 5 anos agora. E no dia seguinte, minha avó paterna faria aniversário de morte, né? Na psicogenealogia, a gente fala dos aniversários dos eventos dolorosos do nosso sistema. Anne Anselon chamou isso de síndrome de aniversário. É como se as dores fizessem aniversário, né?
E nós podemos chamar isso de ciclos de vida. E é muito interessante que a gente perceba a nossa energia fluindo, né? Aumentando ou reduzindo de acordo com esses ciclos de vida que nós acessamos a partir da nossa jornada, das nossas vivências, mas já fazendo um gancho com a psicogenealogia, a gente acessando também as memórias daqueles que viveram antes de nós, que são as memórias epigenéticas, Isso que é estão incrível. presentes no nosso DNA, né? Então, eu achei por bem compartilhar, né? Porque eu senti que eu tô muito na mídia, eu faço muito vídeo, mas naquele momento eu achei que eu precisava me recolher, né? E aí eu disse, bom, eu Aham. preciso compartilhar com a galera que segue o meu canal como fazer, né? Quando a gente está se sentindo saudosa, não tem problema se sentir assim. Agora, o que eu faço com isso, né? E aí eu trouxe aquele exercício de mentalização, visualização, porque para o nosso inconsciente, o real, o simbólico, o imaginário é a mesma coisa. E aí vem um quente no coração, né? Ficou uma coisa assim gostosa. É como se eu realmente tivesse falado com a minha mãe, tivesse honrando a história da minha avó. E claro, né? Como a minha avó, que era judia, e aí fazendo um link para a minha história, né? Eu como advogada, até comentava isso contigo antes, né? A gente olha as profissões à luz da psicogenealogia, ou seja, para que eu sou advogada, né? E aí a gente vai compilar o histórico familiar, uma família que passou por uma situação onde lá na cidade de Pinsk, todas as pessoas acabaram tendo que sair das suas terras, perderam suas posses, precisa vir um advogado, né? Porque eu trabalho muito essa questão de que hoje em dia a gente busca muito o nosso propósito de vida. E eu gosto de fazer uma construção de pensamento de que antes da gente encontrar o propósito de vida, a gente precisa entender aquilo que a gente vem reparar no sistema familiar. E o teu propósito de vida não está longe disso. Então, aí vem uma Letícia que levanta a bandeira da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de escolha, porque veio de uma família que teve cerceamento de escolha, cerceamento de liberdade, foram mortos em campos de concentração. E Isso como traz uma medo, né? claro, né? E, assim, e medo, mas ao mesmo tempo muita coragem. Sim. Durante essa pandemia mesmo, o que eu senti também? Que eu estava passando a pandemia diferente dos outros, né? Eu vejo muitas pessoas, eu recebo muita demanda de depressão, tentativa de suicídio. A gente está vivendo tempos muito sombrios. Porque E eu o disse assim, medo, Letícia, também. o medo, desculpa te Então, cortar, o medo ele é importante porque ele é um recurso de sobrevivência. Mas isso. nesses dias de hoje, ele está extrapolando porque é uma coisa que a gente não dá conta, né? A pandemia Isso. e a virose, e isso já aconteceu em outros momentos, né? Quer dizer, outras pragas, outras. E Isso. nossos ancestrais estiveram passando por isso, e eu estava na mesma situação. Assim, eu pensei, eu tive muito medo, eu parei 4 meses de trabalhar, e daí eu parei e falei assim: opa, peraí, não, não. Se eu colocar na minha mente que eu não vou. E meu pai falou muito isso para mim, minha filha, tenha coragem, vai. E daí, claro, eu tenho todos os cuidados. Graças a Deus, eu acho que eu não tive Covid e já botei na minha mente que eu também não quero ter. Eu Mas, também. né? Pois é. Então, assim, com essa atitude, mas eu queria que você me falasse mais sobre isso. Quer dizer, Isso. como que isso pode... Porque eu estava vendo um Isso. material meu aqui da formação que eu fiz, que a epigenética, epi é para além, Acima, né? Acima, né? isso. É como Acima se da genética. a genética... Tem uma autora que eu esqueci, é horrível eu não pegar o nome, É, que ela na diz verdade, que... o autor mais que ele é mais usual hoje em dia, ele O tem uma salão? linguagem mais acessível, é o Bruce Lipton. Ah, Bruce Ele escreveu Lipton. Biologia da Perfeito. Crença, mas ele não é o pai Não. do conceito epigenética, né? A gente fala muito da epigenética conductual. Então, o que acontece? Nós temos, eu lembro quando eu era pequena, estava na escola, a professora dizia assim, 90%, 80 e poucos por cento do nosso DNA é lixo, né? O junk DNA.
Eu olhei, eu disse, gente, como assim lixo? Não pode existir uma obra do Criador em que uma boa parte da nossa essência seja lixo. Bom, e aí vem a ciência, então, há 15 anos atrás, não é muito mais do que isso, e traz, então, novos conceitos à luz da epigenética. Então, a epigenética é aquilo que está realmente acima da genética. E o que a gente já sabe hoje em dia? Que nós temos a transcrição, né, do RNA no DNA, de informações. Aquilo que a gente acreditava que era lixo são memórias. Memórias do quê? Memória da humanidade, memória dos nossos grupos de pertença, das nossas etnias, das nossas guerras, das nossas perdas, das nossas lutas e do nosso sistema familiar. É como se fosse aquele desenho do Wi-Fi, né? Então, desde o maior, que é a humanidade como um todo, até o menor, né, mais próximo, que é o sistema familiar. Então, o que acontece, né? Dentro do olhar da psicogenealogia, trazendo à luz da questão que nós estamos vivendo hoje de pandemia, nós não vivemos a primeira pandemia das nossas vidas. Talvez eu e você seja a primeira que nós estamos vivenciando, né? Mas os nossos antepassados já viveram. Com certeza. Então, essas vivências dos nossos antepassados estão transcritas em cada célula do nosso corpo. Com certeza. E dentro do nosso DNA, nós temos, então, o RNA estrutural e nós temos marcadores ativos e inativos, né? Então, nós temos aí traços inativos que trazendo um pouquinho da nova medicina germânica, quando a gente se depara com um trilho de conflito, que é o que a gente chama, então eu poderia dizer que o que nós estamos passando na pandemia é como se fosse uma guerra. Porque Sim. nós falamos o tempo inteiro de temos que lutar contra, né? É algo que está envolvendo a humanidade como um todo. Estamos vendo pessoas morrerem, estamos vendo pessoas tendo que se confinar. Quer dizer, o que se faz numa guerra? Mesma coisa. É um mecanismo de sobrevivência. E quando a gente acessa esse mecanismo de sobrevivência, Rosa, eu não gosto muito de dizer cérebro, porque eu penso diferente. A gente fala do cérebro trino, né? E, na verdade, eu gosto de chamar triuno, porque nós temos como se fossem 3 partes do cérebro: o neocórtex, o cérebro reptiliano e o instintivo, que é o reptiliano, né? E o límbico, reptiliano e o neocórtex. E, na verdade, não é o cérebro que funciona, é a mente, né? Uhum. Mas, ok, vamos trabalhar com as nossas matrizes reptilianas. O que é a matriz reptiliana? É um mecanismo de sobrevivência. Então, se eu estou aqui numa iminência de uma guerra, né? Ou vamos até ir um pouquinho mais para trás, quando vivemos no ano passado ou retrasado, uma greve dos caminhoneiros. Não sei se você lembra disso. Retrasado, claro. Retrasado. Eu fui no mercado, o que aconteceu? Tinha uma galera com um carrinho no mercado, mas, olha, tinha uma senhora que pegou todos os sacos de arroz e botou dentro do carrinho. E aí o que acontece? Quando você está vivendo de forma instintiva, reptiliana, no mecanismo de sobrevivência, você não pensa, né, no outro, no coletivo, no bem-estar do próximo, que sobre arroz para todo mundo, você vai proteger o que é teu. E aí a gente desabilita o neocórtex, né? Que é onde a gente tem os níveis de pensamento, a nossa racionalidade, o pensamento coletivo e tudo mais. E nós estamos vivendo hoje, como a pandemia se estende cada vez mais, e mais importante de tudo, a gente vem ouvindo da mídia, né? A minha primeira orientação é, galera, desliguem a televisão ou escolham o que vocês vão assistir. Porque o nosso adoecendo, né, Letícia? As pessoas estão adoecendo. O nosso inconsciente, ele capta 200 mil bits por segundo, enquanto que a mente consciente capta 50 bits. Então, o que acontece? O nosso inconsciente está trabalhando enquanto nós estamos conversando aqui. Perfeito. Né? Então, tem tantos mortos, estamos nos defendendo contra um vírus fatal, e aí as pessoas estão morrendo e não estão sendo, nós não estamos vivendo luto, não estão sendo veladas, nós estamos revivendo as mesmas coisas da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, das outras pandemias, da peste negra, todas as pestes todas, né? Então, o que difere? Porque hoje a gente percebe que algumas pessoas desenvolvem o vírus, outras não. Outras da mesma família é fatal, outras não. Qual é o que define
né? É muito incrível, hein? É muito incrível, né? Eu ouvi um colega... Pois é, eu vi um colega, que é o professor, inclusive, falar sobre receptores. Ah, você tem receptor ou você não tem receptor? Não sei. Olha, eu vou te falar, é uma coisa tão instigante, né? Que eu fiquei assim... Bom, no mínimo a gente tem que tentar entender, né, o que está acontecendo no contexto mundial, ao meu redor, o respeito pelo próximo, o respeito pelos pacientes, pelas pessoas estão tentando. As pessoas que estão aqui na nossa audiência não é só de profissionais de saúde, né? A gente tem pessoas de todas as áreas. E daí, como o teu tema é um tema muito interessante, que vai além, é um epitema, vamos dizer assim, né? Eu ia te falar um negócio que eu lembrei, que talvez você saiba quem é a autora, eu esqueci, isso é muito feio. Ela fala que a genética é como se a genética fosse o hardware e a epigenética fosse o software. Então, você tem a tua genética, que é uma estrutura, o teu DNA é único, né? Mas a epigenética, né, a partir de metilações, a partir, enfim, das coisas que algumas pessoas talvez já devem ter ouvido falar, e daí você pode mudar. Pode mudar. Claro. Então, talvez indo por esse caminho, né, Letícia? Não sei, acho que você talvez... Eu tenho uma pergunta aqui que eu recebi pelo coisa, mas enfim, se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso, então a psicogenealogia, só conceituando a psicogenealogia, é o estudo da mente a partir da interpretação do transgeracional, né? A nossa corrente, a corrente evolutiva, é uma escola que já formou mais de 5.000 pessoas e nós temos na nossa organização um selo, inclusive, de um Ministério de Saúde do Peru, porque hoje a epigenética está sendo estudada nos bancos das faculdades de medicina, não tem mais como a gente fugir desse contexto, né? E a pandemia veio para trazer à tona, né? Então, o que nós precisamos entender? Que às vezes, e eu imagino que vocês, como dentistas, né, nós temos também alguns decodificadores dentais, eu fiz o curso de decodificação dental. Eu quero que você fale sobre isso já. Então, o que acontece? Às vezes a gente trabalha um determinado lapso de vida da pessoa, um lapso existencial, e você não consegue resolver. A minha irmã mesmo teve uma questão de dente muito interessante, onde ela arrancou um dente quando era muito criança, né? E num determinado momento em que o marido estava desempregado, ela estava tentando colocar um implante. E esse dente que ela arrancou quando pequena, foi bem na época que, na minha história familiar, meu pai quebrou na época do Plano Collor, a gente perdeu dinheiro, meu pai quebrou, nessa época meu irmão teve um tumor de hipófise, né? E aí, foi bem na época que eu me formei como advogada, então, assim, a gente atrai várias coisas, né? Inclusive, num TEDx que eu fiz agora em maio desse ano, eu conto essa história do porquê ao para quê, né? E aí, o que acontece? Esse dente tinha muito a ver com um momento de perda de território, falta de suprimento, né? Desproteção paterna. E aí, a cunhada dela não conseguia fazer um implante no dente. E aí não tinha jeito, a mulher com doutorado, professora da universidade, ela disse, Ana, nunca vi um negócio desse, eu preciso entender. E aí ela disse, deixa eu falar com a minha irmã. Daí ela me ligou, ela disse, Maninha, olha só, o dente assim, assim, assim. Aí eu falei pra ela o que era o dente. E ela disse, mas como assim, se eu já não tenho dente? Eu digo, você não tem o dente, mas você tem o prana do dente. A gente tem energia, claro. Não somos um pedaço de carne, né? Nós somos mente, nós somos alma, né? Com certeza. Então, quando eu falo em mente, não é o cérebro que produz a mente, é a mente que se manifesta no cérebro. Eu acredito que o nosso corpo físico é a parte mais densa de nós mesmos. Então, a gente tem essa parte sutil, né? Etérea, elétrica, magnética de nós mesmos, que influencia nesse contexto. E se a gente não for no transgeracional, né, é como se a gente fosse no nosso jardim e quisesse tirar o inso, né, que é aquela peste, a erva daninha, e cortasse só no caulezinho. Deixar essa raiz. Se você não for no transgeracional, você não consegue
encontrar a raiz do problema, né? E aí lá, na raiz do problema que está no inconsciente, a gente não deleta nada, porque no inconsciente não se deleta nada, a gente ressignifica, né? Porque quando a gente fala que tem um marcador epigenético ativo ou inativo, se ele está inativo, se ele existe, imagina um centro de força elétrico de uma casa. Uhum. Você botou ar-condicionado, você botou luz, você botou, sei lá, bomba de motor. Tem um quadro de eletricidade. Se você botou cada ponto ali, ele tem uma função. Então, eu não posso simplesmente chegar no inconsciente de alguém e dizer assim, eu vou deletar essa informação. Porque, pensa comigo, se eu tenho uma avó que morreu afogada no mar e eu tenho medo de água, esse meu medo, ele é funcional. O meu mecanismo familiar, sistêmico e o biológico, que tem essa memória, né? Inclusive o filme Frozen 2 diz assim, né? Trazendo um pouco dessa figura lúdica, né? A água tem memória. E nós somos 70% água. Então, essa memória que nós temos de eventos traumáticos do nosso sistema familiar, ele é funcional, porque ele, de alguma forma, assegura a nossa sobrevivência. Ô, Letícia, então, o nosso inconsciente, ele trabalha a partir desses registros, de forma diferente. Oi? Desculpe, é porque estava falhando aqui, desculpe. De forma consciente, desculpe. Você repita, por favor. Então, os nossos marcadores epigenéticos, né, da minha família e da tua, são diferentes. Por quê? Porque nós vivemos coisas diferentes. Os meus antepassados viveram situações diferentes dos teus. Então, quando eu me deparo com um ciclo de vida, trazendo para o título da nossa live, onde nesse ciclo de vida, vamos supor, meus avós migraram no mês de maio de 1938. Esse mês é como se fosse uma data que nós na psicogenealogia olhamos, que é uma data magnética. Ela tem uma atração para que a gente reviva determinados acontecimentos. Caramba, eu já vi. Como Letícia, oportunidade. Olha, você quer saber? Eu tinha isso em mente. Novembro não é dos meses mais fáceis para mim, mas eu não dou bola. Eu finjo que não vejo, mas eu já fico meio assim. E abril sempre foi um mês excelente, de realmente abrir portas para várias coisas. Será que você pode talvez me explicar isso? Você deve saber. Olha que legal a Berta. Estou vendo tanto amigo aqui entrando. É assim, você já viu que tem alguns trabalhos para explicar a epigenética que mostram trabalhos com primatas, especialmente com primatas, que é um cérebro muito parecido com o nosso, que às vezes um grupo de macaquinhos, né, não ensina para os filhos como é que, sei lá, quebra a varetinha e vai buscar o mel dentro da cumbuca, ou dentro da colmeia, ou sei lá o quê, né? E o bichinho já nasce sabendo. Se isso não é ensinado, né? Como que isso vem só pode ser por uma questão... Né? Essa é a teoria do centésimo macaco, né? Então, a gente estuda isso na parapsicologia. Eu sou parapsicóloga também. E eu fui pra lá, Rosa, a gente começou de trás para frente, né? Eu falo, parece que eu tô dando aula. Não, peraí que eu tenho pergunta para te fazer do pessoal aqui, que já tá no direito, Rosa. Ela chegou num ponto em que eu geria 650 pessoas, eu tinha 8 OABs, 8 escritórios para gerir, eu percebi que eu precisava... os meus problemas não eram os problemas dos meus clientes, né? Os problemas que eu tinha eram problemas internos, de gestão de pessoas. E aí eu entendi que eu precisava ter uma ferramenta para gerir pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então eu fui buscar na parapsicologia, na neurociência, né? E aí quando eu encontrei a psicogenealogia, todas as células do meu corpo vibraram, porque realmente é algo que fala para minha alma, né? Então, eu realmente, como você falou, eu saí do direito, né? Eu estava numa posição onde todos os advogados gostariam de estar. Eu pedi para sair, né? Encontrou a missão, né, Letícia? Deve ser, né? A missão, meu sócio depositou um super cash na minha conta para eu não desistir. Eu disse, olha, essa luz, esse tesão, desculpa a palavra que eu estou sentindo, ele não tem preço.
né? Essa coisa de que minha alma vibra para acordar todos os dias e para fazer não tem preço. E aí a gente vai estudar profundamente para gerir pessoas. Hoje, eu não estou afastada do direito, porque, para te teres uma ideia do tão abrangente que é a psicogenealogia, eu faço acordo de sócios com base na psicogenealogia. Porque Olha, a gente tem diferenças, né? A gente tem diferenças de pessoas. Para que eu atraio um sócio? Para que, como você disse, que eu, no mês de novembro é um mês difícil para mim, e aí, de repente, o meu sócio é do mês de novembro, faz aniversário no mês de novembro. Então, essas coisas que a gente acha que são coincidências, o Jung já nos alertou, né? Até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e tu vai chamar de destino. Então, eu acordei para tudo isso, sabe? Letícia, você viu agora uma fofoca assim rápida? A mãe do Paulo Gustavo, que faleceu agora em maio, né? Falando que a maior coincidência, não sei se você chegou a ver isso, que dia 4 de maio, de alguma data que eu não sei qual é, ele estreou no palco e dia 4 de maio ele saiu desse plano e foi para outro plano. Exato. É muito, né? Eu tenho na minha família coincidências assim. Meu avô faleceu dia 24 de maio e dia 24 de maio é aniversário do meu pai, que não tem nada a ver. Meu avô materno, meu pai, e assim, então, e aí vai. A gente chama de simetria, né? Eu até fiz um post sobre essa questão do Paulo Gustavo lá no perfil, então quem quiser ler um pouquinho mais. A Anne Ancelan morreu assim, que é a mãe da psicogenealogia. Ela nasceu numa data e morreu prestes a completar 99 anos. Né? Então, o ciclo é um dela, ciclo, né? É um fechamento de um ciclo, né? E quando existem essas coincidências genealógicas, onde um membro do sistema morre na data de aniversário ou na data de concepção de outro, a gente fala em simetria. Então, a gente tem, né, essas pessoas, elas têm algum tipo de sinergia mental. Nós temos vínculos psíquicos, então não tem nada a ver com espiritismo, né, espiritualidade. Uma conexão mental que nós temos com determinados membros do sistema que a gente vem, e aí trazendo a teoria dos sistemas, teoria cibernética, né? A gente fala de tudo isso na formação, porque nós, no nosso sistema familiar, a gente busca a homeostase, o equilíbrio. Então, no sistema familiar e no corpo humano, do sistema todo. Mas tem algumas pessoas, né? Tem eventos que determinado grupo de pessoas do sistema familiar vive e cada um vive a sua moda, a sua forma, né? Então eu posso, por exemplo, eu enterrei meu pai e minha mãe em 30 dias, mas eu já tinha a consciência da psicogenealogia, eu tenho a minha caminhada espiritual. Eu não estou dizendo que eu não sofri, eu sofri, mas eu vivi isso com paz de espírito. Já meus dois irmãos viveram de forma diferente, cada um deles a sua maneira, à luz da sua caminhada espiritual, de vivências, né? Então a gente percebe isso, que numa família a gente vem de um mesmo tronco, mas nós somos muito diferentes, até porque nos conectamos com diferentes pessoas e diferentes conflitos para trazer novos equilíbrios. E aí o que a gente vive no corpo, né? E vocês olham de uma forma integral. Eu não gosto de dizer que eu sou paciente, porque na psicogenealogia a gente não fala que é paciente, é cliente. Tá. Eu sou cliente de terapia neural e adoro, e recomendo. É incrível. Então, é muito interessante a gente olhar para o ser humano, e eu, como mãe, busco isso, né? Um profissional que olhe para os meus filhos de uma forma integral. Eles não são só um pedaço de corpo, né? Tem uma mente, tem um sistema familiar ali. E como que pode, né? Você dissociar a boca do resto do corpo, você dissociar as partes, realmente é muito difícil. Tem uma coisa que me perguntaram aqui, muito antes, porque, olha, quando eu falei que a gente quase não divulgou, né, nosso encontro, mas assim que eu falei, vieram algumas pessoas que falaram, que legal, blá, blá, blá. E aí veio uma pergunta que eu acho que, de repente, vou te pegar aqui no susto, que é o seguinte, a gente está falando sempre, olha só, terapia neural, né, e a psicogenealogia estão muito próximas, sim, continuamos a falar de coisas que estão caminhando aí, se entrelaçando, mas tem uma coisa que a gente está falando aí de pertencimento ao sistema, de equilíbrio, de equilíbrio de família, de trocas, e aí
me faz lembrar muito a constelação, e é uma pergunta, constelação sistêmica ou constelação familiar, ou como queira chamar, né? Porque virou febre, né, Letícia? Sim. Eu fiz há um tempão, e esse negócio é tão incrível que eu fiz numa época, faz muito tempo atrás, eu não estava falando com meu pai à época, há muito tempo naquela época, e aí, assim que eu fiz a constelação, ele mandou um recado pela minha gerente do banco, que era gerente da coisa, e eu tomei um susto. Eu falei, gente, não é incrível? A pessoa vai dizer que é mágica e tal. Mas não é isso, não. Eu queria te perguntar o seguinte: qual a diferença entre a constelação sistêmica ou familiar, como queira chamar, para a psicogenealogia? Que eu sei que legal. tem. Essa pergunta, ela bate sempre na nossa porta. Eu digo que as duas são primas. Elas são primas. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações e morreu muito próximo de Anne Anselan, e a quem a gente deve um grande legado, principalmente no direito, né? O Bert Hellinger, as constelações entraram inclusive no direito, estão transformando a vida de pessoas, e é muito legal. Mas eu não sou consteladora, e já me perguntam sempre a diferença. Então, o que acontece? Na psicogenealogia, a nossa base não é campos morfogenéticos. Nós não falamos em campos. Nós falamos no mecanismo da mente, né? Com a base na neurociência. E a nossa estrutura, né, toda de construção de pensamento e científica, e é por isso que a gente teve um certificado por um Ministério de Saúde, é a epigenética. Claro que tem conceitos que nós usamos na psicogenealogia, e talvez foi isso que eu me apaixonei pela psicogenealogia, porque a Anne Anselan, ela não tomou para ela absolutamente nada. Ela foi um elo de ligação de muitas correntes de pensamento. A psicogenealogia, ela nasce numa escola chamada Escola de Palo Alto. Na época, Gregory Bateson, que é o pai da teoria da comunicação, é como se a gente tirasse um ano sabático, nós todos de muitas tribos aqui, e disséssemos o seguinte: gente, vamos olhar para o ser humano de forma integral, porque não pode ser. A gente trabalha e de repente volta e tem algum problema, tem alguma coisa aí para ser vista. Então, entra Milton Erickson, entra a galera do PNL, entra o próprio Gregory Bateson, Virginia Satir. Muitas pessoas que tinham pensamentos sobre determinados pontos de análise sistêmicos, integrativos, começaram a unificar esses saberes, né? Então, o próprio conceito da Anne Anselan, da síndrome de aniversário, não é dela. É de uma mulher chamada Joseph Hildegard. E a Anne, ela também é advogada. Ai, que coincidência. E ela faz psicologia, ela é doutora em psicologia, ela é da corrente freudiana, e ela atende pacientes oncológicos. E ela começa a observar, quando ela perde um filho, que existem eventos que se repetem no sistema familiar. A própria filha chama a atenção dela, diz assim: mãe, você percebeu que o filho dela que morreu era o segundo filho? Você perdeu um irmão que era o segundo filho. Papai perdeu um irmão que era o segundo filho. Você já percebeu que todos os segundos filhos morrem nessa família? E ela para pensar e começa a buscar nos mais de 5.000 pacientes oncológicos dela, na estrutura das árvores genealógicas, esses pontos de encontro. Que aí, claro, né? Por isso que a gente é da corrente evolutiva, porque a gente agrega o conhecimento da neurociência, né? Explicando esse mecanismo da mente. Então, quando você fala do 100º macaco, o que acontece? Isso não é novidade, o próprio Jung falou. Tudo que a gente vai aprendendo, nós não somos uma página em branco. Nós vamos aprendendo e lançando isso, né, para um Dropbox, para uma nuvem. E nós somos tão evoluídos em termos de internet, a gente chega num lugar e pede a senha do Wi-Fi e acredita que a mente está dentro da nossa cabeça, né? Então, nós temos esses aprendizados, eles estão todos tramados mentalmente. Nós somos um ser mental e a mente não é mais aquele iceberg, né, do Freud. Ele é o oceano integrado. Então, claro, a psicogenealogia, então, ela trabalha conceitos do Ivan Bozorg-Beninague, que ele fala das lealdades, dos mandatos, da parentificação, do equilíbrio do dar e receber.
Ele trabalha o conceito a Françoise Douto, por exemplo, era uma mulher incrível, professora da ANE. Ela dizia que tudo que uma geração cala, a outra carrega no corpo, né? Então, manifestações físicas, situações, a exemplo do autismo, né? Para nós, olhamos muito que o autista, muitas vezes, ele é um portador de um segredo do sistema familiar. E o autismo, ele é decodificável. Então, a gente já teve muitos casos de decodificação de autismo, onde ele realmente portava um segredo profundo do sistema familiar. Uau, E aí você que incrível consegue isso, fazer hein? um novo equilíbrio, né? Assim, tem casos lindos que a gente atendeu Que e olhou interessante. isso à luz da árvore genealógica e conseguiu decodificar, Ô, né? Letícia, que coisa Então, incrível. Quer dizer, você é preciso realmente. Quer dizer, esse é um olhar muito particular que a gente passa a ter para o indivíduo, né? E talvez explique muitas coisas mesmo que você não consiga, né? Porque é como a tua irmã, é como vários pacientes que chegam para a gente, e por mais que você faça a melhor história de vida, a melhor pesquisa e conversa e dá atenção, carinho, às vezes a pessoa precisa de um olho no olho, a pessoa precisa de um acolhimento, mas tem alguma coisa que está ali gravadinha, né, na história, na genética mesmo, né, tá vindo. sim. Você vê as crianças hoje, Letícia, tem criança que você vê, como pode? A gente, quer dizer, eu não sei a tua idade, mas eu não, quando eu era Vou fazer garota, 50. ai, que linda, tá ótimo, eu tô com 51. Tá Somos bom. mais ou menos Mesma vibe. mesma vibe. Mas se você pensar bem, a gente não tinha essa informática toda que tem hoje, né? Lá atrás, na década de 70. E as crianças hoje já nascem sabendo mexer em tudo. Mas não é porque Exato. alguém, não é? Ah, a criança é Eu já índigo, nasce com depois esse virou aprendizado. cristal, né? É. As pessoas querem meio que teorizar. Mas é muito interessante. E vem cá, e essa biodecodificação, porque eu estava vendo, acho que o Marcelo está aí na coisa também, ele fez curso contigo. Marcelo Perim é um dentista excelente de Santa Catarina, Braço Norte, se não me engano. Se eu estiver falando errado, me perdoa, Marcelo. E dentro da terapia neural, a gente vai aprendendo um monte de coisas. Então, eu conheci o Christian Beyer, né, que você me falou, inclusive, dele. Comprei o livro dele, conheci a Michelle Michele Cafam, e a gente vai lendo. E eu tinha umas viagens, Letícia, olha só que maluquice. Como eu tenho um diastema muito claro desde menina, porque criança tem diastema porque você tem uma arcada com 20 dentes, depois aquilo vai crescendo o crânio, vai crescendo tudo, vão vindo mais dentes. Mas eu tinha na minha mente que os meus dentes eram separados, porque eu tenho pais separados desde sempre. E aí aquilo ficou na minha mente. Mas isso era viagem que eu fazia, olha só, garota, vai ver que eu estava mais ou menos certa, vai. já. Né? Tava. E daí eu fui lendo e fiquei pensando, gente, essa Letícia é muito danada mesmo, porque biodecodificação, você dá curso disso, né? E as Sim. pessoas, quando a gente começa a falar, gente, os dentes, não só pela questão do meridiano, porque se você falar de meridiano, remete à medicina tradicional chinesa, que a pessoa acata um pouquinho mais. Que aí são 5.000 anos, não sei o que, não sei o que. Mas quando a gente fala da energia, de quando esse dente foi criado, quando esse dente erupcionou na boca do paciente, né? E toda a carga que ele recebe no esmalte, enfim, tem muita história. Fala um pouco disso ou outra coisa que você queira me falar, Legal. porque você tem muito assunto Um legal. pouquinho antes da história da biodecodificação, porque a psicogenealogia, ela integra esse saber, tanto da nova medicina germânica, né? Claro que a gente, na formação de psicogenealogia, não faz uma formação de decodificação dental, mas a gente já alinhava um monte de coisa. Pelo menos o básico, né? Para o pessoal entender, porque quando a gente atende uma pessoa, os dentinhos da frente são os que primeiro aparecem, né? E como você falou, com base na decodificação dental, a gente tem aí referência função pai, função mãe, e o diastema representa realmente uma história familiar de repetição de pais e mães separados. Né? E aí o que acontece? Quando você coloca o aparelhinho para juntar os dentes... Separa de novo, Você tem uma informação dupla, né? Você tem uma informação no inconsciente conflitiva ativa, marcador epigenético ativo, olha latente ali.
de pai e mãe separado com dor daquilo ali, e Perfeito. você tá ali botando o aparelhinho para juntar os dentes. Então, é como uma mangueira aberta. Você vai lá, fecha a mangueira. Letícia, sabe como é que eu falo? Né? Não esquece que você vai falar, não. Eu digo para os pacientes que dente não gosta de ser mexido. Mas eu sempre falei isso e os ortodontistas me matam, porque, claro que tem coisas que a gente, por exemplo, a mordida cruzada e tal, que diz muito também sobre o paciente, mas, enfim, que às vezes atrapalha e faz perder o osso, e faz não sei o quê, e faz não sei o quê, e a gente tem que facilitar. Mas mexer por estética, somente por uma questão assim de que, eu tô achando muito assim, muito assado, dente não gosta de movimento. Eu tenho essa crença, eu vou aprender com você. Brotos, que dá a formação, né? Eu acabei trazendo o Fabiano Brotos, que é também formado em psicogenealogia. Ele é professor da faculdade do Uruguai, né? A Faculdade Federal do Uruguai, e ele é ortodontista. Então, óbvio que a gente não vai ir contra a própria psicogenealogia, ela é uma ferramenta complementar, jamais de suprimir, mas ela trabalha junto com. Então, o pessoal que trabalha com a biocibernética bucal, talvez tenha alguém aí, né? Nós temos aqui em Florianópolis o Antônio. O Antônio é biocibernético bucal, decodificador dental, constelador, psicogenealogista, um querido. E automaticamente, quando você trabalha o conflito psíquico, os dentes movem. Né? Então, é incrível você enxergar isso, né? E se você não trabalhar, você faz o movimento e eles voltam para o lugar. Por quê? Porque o conflito está ativo. Né? Então, isso é muito legal a gente entender que o nosso corpo é o reflexo da nossa mente. Letícia, mas você falou uma coisa interessante antes, que eu queria voltar um pouco. Você falou da história de vida. Isso. Né? Eu sei que vocês trabalham, porque eu sou cliente da terapia neural e eu fiz essa história de vida. E a psicogenealogia, ela trabalha muito com isso, né? Eu digo que a psicogenealogia, ela faz uma anamnese do indivíduo à luz do sistema familiar. É como se você, para fazer qualquer coisa, né, você passasse primeiro por um raio-x sistêmico familiar e aquele indivíduo tem aí as suas programações inconscientes, tem aí os seus mandatos, suas lealdades, seus pontos vulneráveis, nevrálgicos. O corpo manifesta algumas situações, né, que são manifestações do inconsciente. Nós estudamos, inclusive, tatuagens, porque se a gente parte para o estudo da mente humana, 95% da nossa mente é mente inconsciente. E a nossa linguagem, isso é neurociência, a linguagem da neurociência é uma linguagem analógica, lúdica, metafórica. O que é uma tatuagem? Uma tatuagem é uma manifestação do inconsciente no papiro mais sagrado que a gente tem, que é a nossa pele. Então, a nossa pele, através das tatuagens, e aí uma descendente de judeus certamente tatuaria aqui algo que foi onde eu tatuei. Quando eu vi um seriado chamado Numbered na Netflix, eu digo, gente, olha onde eu tatuei inconscientemente minha tatuagem, exatamente no lugar onde os judeus eram tatuados, né? Então ali tem dor, né? E eu sei que vocês trabalham com a aplicação da terapia neural nos pontos de tatuagem também. Até porque a tatuagem, olha, a tatuagem não só ela é tóxica pela tinta, eu tô falando assim, mas eu tenho uma pequenininha aqui no meu tornozelo. Mas assim, ela também, o simbolismo da tatuagem, o que ela te remete, certo? Você olha para aquilo. Às vezes a pessoa tatua na época que está casada, o ex-marido, ou sei lá, ou o parente falecido, ou mesmo uma coisa inconsciente, como você fez aí, que você colocou um lugar que era onde os judeus eram marcados com números, né? Então, perfeito. É muito interessante. E então a gente faz mandando o neural terapêutico, que é a procaína diluída, para tentar dar uma condição para esse corpo voltar à homeostase, porque ela pode ser um campinho interferente. Deixa eu te perguntar um negócio, Letícia. Minha irmã falou assim, Rosa, se ela falar de pele, olha que interessante, a minha irmã tá no bolo aí. Beijo. Pergunta ela sobre vitiligo. E desculpe te perguntar assim de bate-pronto, não está no nosso, vamos dizer, a gente também não fez roteiro, mas enfim. Não está no escopo do o vitiligo, mas ele está muito à luz da nova medicina germânica, né? Então, o que a gente vai olhar em relação ao vitiligo? Nós olhamos desde o simbólico,
né? Principalmente o simbólico, porque é a linguagem do inconsciente. A gente trabalha muito com símbolos, né? Então, o que acontece? Quando você olha o vitiligo, você tem uma ausência de pigmentação na pele, né? Então, e você tem manchas, né? Vamos pensar assim, Sim. tem manchas. Então, dependendo do lugar que você tem do corpo, né? E as manchas. Então, a gente vai indo sob várias óticas de interpretação. Eu posso olhar, por exemplo, se eu tenho um vitiligo no rosto, né? Eu posso ir buscar qual foi a mancha familiar, qual foi algo que alguém do meu sistema familiar vivenciou no sentido de mancha, por exemplo, uma mulher que em 1940 casou grávida, né? Muitos pais e mães diziam, você é uma mancha para nossa família. E alguém vem manifestando vitiligo. Se eu tenho, por exemplo, em mãos é trabalho. Então, eu vou buscar alguma mancha em relação ao trabalho. Mas eu tenho uma outra interpretação, que essa luz, né? A gente vai falar da simbólica, o sol é pai. Então, quando eu tenho manchas brancas na minha pele, eu tenho a ausência da figura paterna. E aí eu vou associando as partes do corpo, né? Então, braços é pai, né? Trabalho, pernas é mãe. Dependendo do local do corpo, a gente vai associando interpretações e sempre à luz do genossociograma, né? Então, olha, incrível, assim, hein? bate pronto, assim. Desculpa, não, mas eu aproveitei, tirei uma casquinha, minha irmã, eu tô vendo aqui, ó, tem Sol, Raquel, tem uma advogada, a doutora Ana Cristina, que também falou assim, Rosinha, você pediu para não botar aparelho. As pessoas estão, porque isso é o nosso dia a dia, né? E eu tô vendo, Letícia, que o teu curso, porque eu não tenho como não falar disso, e nem era o intuito, eu sei que eu não combinei nada com você. É que eu estou me candidatando para o curso, né, que eu vou fazer, com certeza. Eu vi pessoas da TN que fizeram e ficaram muito encantadas com a abordagem, que é incrível. E acho incrível, continuo a te falar, assim, é incrível você ter tanto conhecimento nessa área. O pessoal me pergunta, acho que você, de certa forma, me dá assim, um consolo, um acalanto do seguinte: eu tenho alguns colegas que falam assim, você estuda muita psicologia, para de ser boba, vai, sei lá, vai estudar outras coisas, vai fazer não sei o quê. Gente, me deixa. Quanto mais eu estudo, menos eu entendo. Eu faço terapia, pessoalmente eu faço terapia, eu continuo a estudar muito, leio muito, acho lindo tudo, do Freud até os autores mais modernos, entendeu? E vejo você virar para mim e falar um monte de assuntos, né? Com embasamento todo em psicologia, sim, né? E parapsicologia também. E você é uma advogada de formação. Então, quer dizer, essa formação da gente serve para te dar um norte, e não por acaso você está nisso, não é mesmo? Claro. Mas a gente pode estudar o que a gente quiser e a gente é livre. Claro. Eu aprendi isso com os meus filhos. Os meus filhos diziam, mãe, na tua época você seria só uma advogada. E aí, claro, eu fui me capacitar, né? Então, fui fazer pós-graduação aqui, pós-graduação ali. Eu te confesso, assim, que eu já estou há 10 anos nessa jornada. Eu estudo, sei lá... Eu não estou mentindo se eu te disser que eu estudo 12 horas por dia, porque eu acordo, a minha filha diz, mãe, você acorda estudando, você come estudando. Não, você é rápida. Você é danada. Né? Eu sou apaixonada. E eu acho que o estudo da mente humana, e claro, vou puxar para o meu assado, a psicogenealogia como ferramenta, ela deveria estar em todas as áreas. Eu tenho ido em muitas OABs para falar sobre isso. Legal. Tem muitos alunos que são psicólogos, tem médicos, dentistas, empreendedores, terapeutas, muitos. Mas a psicogenealogia ela é realmente uma ferramenta de autoconhecimento, mas mais do que tudo, ela é uma ferramenta que te dá potência individual, porque você se identifica com o teu propósito de alma. E eu acredito realmente que quando a gente sabe o que está fazendo, a gente está apaixonada pelo que está fazendo, a gente é muito eficaz. O Marc Frechet chamou isso de projeto sentido gestacional, né? Que tem um pouco de uma programação inconsciente, consciente e inconsciente para a qual eu fui gestada,
mas tem muito aquilo que essa alma veio fazer, né? Eu acho que cada um de nós veio para revelar algo. Eu tenho um professor de cabala, né, que eu estudo a cabala também, que é o professor Mário Saban. Ele dá nas faculdades lá da Espanha, Portugal e Argentina, Uruguai, a cabala aplicada à psicologia, né? É um cara com 6 PhDs em matemática, física, teologia, filosofia. E eu acho que o futuro é esse. Eu acho que o profissional do amanhã, eu falo para os meus filhos, é um profissional que tem um equilibrado coeficiente emocional. Porque eu, como executiva, eu recebi muitos currículos de muita galera com doutorado. E muitas vezes você está muito envolvido na parte teórica e não tem a vivência, ou não tem o equilíbrio emocional necessário para você se deparar com algumas coisas da vida. Então, para mim, o sucesso ou o equilíbrio da caminhada profissional é uma parte coeficiente intelectual, que todos nós, e principalmente mulheres, né, estamos aí deitando o cabelo para reparar mulheres que tiveram que abrir mão dos estudos para cuidar de marido, de filho, um monte de coisa. Muito sofrimento, né, Letícia? Né? Letícia, muito sofrimento das mulheres, das nossas ancestrais, e não é? Violência, não reconhecimento, subserviência, aí vai, né? A gente tem um trabalho dobrado, vai, sem querer fazer levantar uma bandeira feminista, mas um pouco a gente tem que falar. Eu não sou favorável ao empoderamento feminino, eu sou favorável ao empoderamento. Porque nós temos dentro de nós energia masculina e feminina, dentro de nós. Então você tem aí, eu, por exemplo, sou uma mulher yang. E eu sou casada com um homem yin. E você tem casais que você vê onde o homem é yang e a mulher é yin. E esse fator que determina se você é yin ou yang, nós temos dentro de nós o masculino e o feminino, eles têm tudo a ver com o nosso sistema familiar. Por quê? Porque eu estou sempre buscando um mecanismo de reparação e de busca de equilíbrio. Isso vai determinar se eu sou uma mulher reativa, passiva, né? Então tem muito dessa história que é explicada à luz do transgeracional. Então eu acho que realmente esse entendimento da mente humana. E infelizmente, né, eu sou pós-graduada em 2 pós em neurociência. Nas melhores instituições do país, eles não olham para a transgeracionalidade, infelizmente. Então, acho que a gente está ainda nos cursos de neurociência por aí, estamos desatualizados, porque não olham transgeracional, que para mim é realmente o que explica, né? É o que traz eficácia no teu trabalho, né? Tem uma diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Não é? Ser eficiente é fazer tudo direitinho. Ser eficaz é resolver o problema do teu cliente. Com certeza. Ô, Letícia, então, vem cá. Então, me fala como é que é o lance que eu vou fazer e eu vou te pedir assim, na maior cara dura, vou pedir no aberto aqui para você não ter para onde fugir, se você vai fazer uma turma bacana para gente que é o IBTN, eu tô falando pelo IBTN, mas eu tô vendo um monte de gente aí, amiga, que eu tenho certeza que vai interessar em estudar contigo. Me fala o que você está dando de formação? A gente tem um curso de psicogenealogia, né, já em andamento. Vai ter uma turma agora em junho, que ela é ao vivo e online. Junho. Tudo online, vai começar, né? Tudo online. Pelo curso de nomes, né, que a gente tem 2 dias de um curso de decodificação e interpretação de nomes, porque o nosso nome revela muito do nosso propósito, daquilo que a gente veio reparar no sistema e do simbólico. E aí depois a gente entra na jornada da formação. E eu tenho feito para muitas instituições, né, como a OAB, a gente tem feito cursos personalizados. Então, trazendo um pouco da decodificação dental, um pouco da psicogenealogia, um pouco da ciência. E aí a gente vai montar, então, um bem bolado, né? Se o pessoal como é que é o teu, Letícia, como é que é o teu Insta? Porque você está como psicogenealogia. Psicogenealogia, então lembra genealogia de árvore genealógica, .lis. L-I-Z. Isso. Olha, teve gente que mandou escrito aqui, mandou escrito na live, que a gente teria que fazer uma outra live falando sobre... Bora! Vamos embora? Tem muito assunto legal pra gente falar. Sobrenomes. Perguntaram se a TN resolve a questão de ATM. Ajuda. Terapia neural ajuda. E assim, eu estou muito curiosa para entender essa questão dos nomes,
tá? Que eu acho bem interessante. O nome é um mantra, né? O nome é uma energia que você joga toda hora. Perfeito. Nossa, olha, eu não sei, Letícia, eu acho que eu vou... Como todos os cursos que são de base, estruturais, quando eu tenho certeza que deve ser como a terapia neural, quando eu fui fazer, que foi uma coisa terapêutica para mim. Porque hoje eu vejo o paciente sair ou as gargalhadas, ou ele se acaba de lágrima, ou ele se encontra e se acha, porque ninguém sai incólume da terapia neural. Eu acredito que a tua formação também deva ser tocante, porque mexer nesse vespeiro, entre aspas, familiar, não é fácil. Muito legal. Rosa, eu sou suspeita, né? Mas eu não tenho medo de dizer que, para não dizer 100%, mas 99% da galera que faz formação tem a vida não transformada, porque a gente não tem essa ousadia, mas a gente capacita a pessoa a olhar para a sua essência, para o seu propósito, muda. Eu gosto de dizer que, para mim, a psicogenealogia é uma filosofia de vida, porque você passa de verdade a ver a vida de outra forma. A gente realmente tem um olhar de menos julgamento, de entendimento, um olhar mais pacífico e também de autor da tua história, né? Porque a gente fala muito de coautor, ser coautor da história e de crença programante. Eu disse assim, gente, se vocês não entrarem no transgeracional, ninguém conhece crença programante. Desculpa, nenhuma. Não conhece. Porque o transgeracional é que explica a crença limitante, né? Não é... E a gente aquilo que você ouviu lá atrás, com certeza. Alguém ouviu um grande coach de São Paulo, o Glauco Yasuda, eu acho. Ele disse assim, Letícia, a minha vida é um antes da psicogenealogia e um depois. É o coach psicogenealógico, ele disse. Porque, claro, ele explica muitas coisas da tua história. E como você falou, qualquer profissional, antes de atender alguém, e o Jung falava isso, né? Antes de você atender alguém, que você seja apenas uma alma atendendo uma outra alma. E você precisa olhar para dentro de si, porque às vezes você projeta os teus problemas no teu cliente, no teu paciente, porque pela lei da atração, porque você acaba atraindo pacientes com uma identidade de forma dos teus conflitos. Não é incrível? Porque a gente está se servindo reciprocamente, né? Não é incrível? Que lindo. E estar aqui contigo. Querida, muito obrigada. Né, que eu já tenho, a gente já tem colegas, amigos e alunos. E com certeza a gente vai fazer um trabalho bem bonito para que a psicogenealogia seja uma ferramenta complementar ao muito legal do fundo que você já tem. Olha, querida, gratíssima. Que bom. Eu que agradeço. Eu estou honrando os seus antepassados. Amém. Eu também. Obrigada pelo teu brilhante apresentação. Eu já estava encantada só anonimamente, e depois eu cheguei na cara dura e pedi, olha, você pode falar aqui para o pessoal que eu conheço? A gente é muito parecida, eu também sou assim. Ou não, a gente já tem, né? Não é? E daí, o pessoal está perguntando aqui, é psicogenealogia.lis. Isso, eu acho que a Andréia botou ali. Isso, e a gente vai fazer outra, né? A gente vai falar. Essa questão dos nomes eu achei incrível, não deu tempo de falar. Eu acho que é bem legal. A biodecodificação dental, porque um advogado saber mais de boca, caraca, que os colegas dentistas, né? Você pega, Letícia, uma panorâmica e mata geral, né? Tem um monte de coisa para olhar. Vou te dizer que você falou do teu diastema. Tinha uma cárie entre o dente 11 e o 21. Tá. E a cárie é um conflito ativo. E meus pais não se separaram, mas eles brigaram uma vida inteira. E essa cárie no meio do 11 e 21, ela fala desse conflito pai e mãe, né? E eu tive essa cárie. Então é muito lindo quando você pega uma panorâmica e por conta das cáries, você fala para a pessoa, olha, faz sentido, porque eu acho que ninguém tem o direito de decretar algo sobre a vida do outro. Eu chamo muita atenção para os meus alunos, né? São hipóteses, né? Faz sentido que na tua árvore genealógica tenha um casal, uma função pai e uma função mãe, porque quando a gente fala desse dentinho 11, a gente fala do dente função pai. Função. Eu posso ter uma mãe com função pai, e eu posso ter um pai com função mãe, né? Então a gente tem o dente função pai e função mãe.
Então, eu preciso entender essa dinâmica do transgeracional, porque para você ter esse diastema no teu sistema familiar, essa separação pai e mãe já é recidivo, né? É reincidente. Porque senão você não teria o dentinho assim, né? E aí eu posso olhar isso à luz do genossociograma ou à luz de uma panorâmica. A panorâmica me dá o macro, o genossociograma eu vou na raiz do problema. Digo quem é. Incrível, né? Muito maneiro. Olha, pois então, minha cara, vamos achar a nossa data e vamos fazer uma coisa cedo, assim, que eu acho que é legal. Eu, pelo menos, eu prefiro. Vamos? E convidar o pessoal para... quem sabe a gente elabora algo específico, pessoal do IBTN, Pronto. Né? Por favor, agora a senhora pensa em alguma coisa. Vou formatar uma coisa bem legal e a gente oferece aí para o pessoal da terapia neural ou a gente oferece a própria formação via parceria com o Instituto, né? Vai ser uma honra. Perfeito, perfeito. Te agradeço. Se você puder dar uma vantagem para o pessoal, eu te agradeço. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada. Nossa, querida, demais. Amém. Um grande beijo. Obrigada. Reencontrar, porque a gente não se conhece, a gente se reencontra, como né? diriam os seus antepassados em hebraico, eles diriam Shalom Leitraot. Shalom. Leitraot. Até a vista, até a próxima. Obrigada. Adorei. Obrigada, beijo, pessoal. Obrigada, até obrigada. Mais. Gratidão. Obrigada. Bom, agora vamos gravar. Como que grava?